Crónica de uma ruptura anunciada. Texto de Jorge Eurico. Em 1981, o jornalista e escritor colombiano Gabriel García Márquez, Gabo, presenteou-nos com uma das suas obras mais emblemáticas, Crónica de uma morte anunciada. Um regalo literário e premonitório. Hoje proponho-me redigir a crónica de uma ruptura anunciada. Direto ao ponto, a Frente Patriótica Unida, FPU, tem os dias contados. A sua existência cambaleia perigosamente. Há rachaduras à vista. A FPU está a desenfrentar-se. Constituída pela UNITA, pelo Bloco Democrático e pelo PRA-JA Servir Angola, a coligação que prometia abalar o poder estabelecido parece hoje vítima das suas próprias contradições. Liderada por Adalberto Costa Júnior, Filomeno Vieira Lopes e Abel Chivucovuco, a FPU marcou uma reunião estratégica no dia 23 de março, com o objetivo de discutir a sua redinamização e possível reformulação. O encontro ficou marcado por uma ausência ensurdecedora, a de Abel Chivucovuco. A ausência deste último foi o silêncio mais eloquente. O café estava doce, mas o futuro, amargo. Muito amargo mesmo. Adalberto Costa Júnior e Filomeno Vieira Lopes estiveram presentes. Conversaram e anotaram as suas ideias. Posaram para a história. No final, tomaram café com açúcar e acompanharam com uns docinhos secos, esses, pelo menos, mais consistentes que o consenso. Um ritual que serviu mais para adocicar a incerteza do que para resolver o impasse. Foi um café com sabor à derrota. É a oposição a sabotar-se a si mesma. É a fina flor da oposição ao espelho. Entre cafés adoçados e traições silenciosas. O processo de autossabotagem da Frente Patriótica corre a bom ritmo. O partido no poder está todo contente da vida. O líder do PRA-JA Servir Angola considerou a reunião de 23 de março tão importante que decidiu homenageá-la com a sua ausência. Chivucovuco preferiu dar prioridade ao nada e dispensar o essencial. Um talento raro, mas recorrente na política angolana. A sua cadeira vazia tornou-se o símbolo de um futuro político cada vez mais órfão. Chivucovuco faltou à reunião. O futuro da FPU seguiu-lhe os passos. A coligação enfrenta o seu pior inimigo, ela mesma. A ausência de Chivucovuco na reunião deixou Costa Júnior e Vieira Lopes desconfortáveis. Sem o seu parceiro de fachada, a incompetência dos remanescentes fica escancarada. Em 2027, a FPU vai tirar a prova dos 9. Há quem aposte na perda de assentos parlamentares da UNITA e no desaparecimento do Bloco Democrático do mapa político. Chivucovuco parece ter outras contas a fazer. Amigo de cola e gengibre de João Lourenço, expressão minha para descrever alianças informais, doces e velhacas, estima, com prudente convicção, vir a ser governo, ou pelo menos parte dele, após as próximas eleições. O futuro da FPU está ameaçado por uma velha senhora que nunca falha na política angolana, a estulta e crónica vaidade dos seus protagonistas. Segunda parte. Contraditório a crónica de uma ruptura anunciada. Texto de Endaye Chieto. Após a publicação da crónica intitulada Crónica de uma ruptura anunciada, da autoria de Jorge Eurico, que rapidamente ganhou espaço nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp e nas páginas do Facebook, senti a necessidade de investigar o que realmente se passou. O texto, com estilo provocador e linguagem literária, alega a ausência de uma figura-chave da Frente Patriótica Unida, FPU, numa suposta reunião no dia 23 de março, insinuando uma crise interna grave entre os seus líderes. Essa narrativa, no entanto, levanta sérias questões sobre a sua veracidade e, acima de tudo, sobre a sua responsabilidade pública. Como cidadão preocupado com a verdade e com os valores democráticos, decidi fazer o que qualquer jornalista responsável deveria ter feito: procurar fontes próximas dos envolvidos para verificar os factos apresentados. Primeiro, a verificação dos factos. Contactei 3 fontes próximas dos líderes da Frente Patriótica Unida. Com acesso direto às suas agendas e dinâmicas internas. Todas confirmaram que, de facto, houve um encontro entre os 3 líderes naquela data, mas negaram categoricamente a alegada ausência de Abel Chivucovuco. Uma dessas fontes afirmou: de acordo com os meus registros, tivemos um encontro entre os 3 naquela data. Não houve ausência de ninguém. Estes encontros não são anunciados publicamente, e a referência específica a uma data só pode significar tentativa de desinformação, sobretudo porque o jornalista nunca nos contactou. Outra fonte reforçou: a reunião ocorreu normalmente, sem a ausência de qualquer líder. Criar uma narrativa de ausência só serve para semear desconfiança onde não há motivo para isso. Essas fontes, que preferiram não se identificar por questões de confidencialidade, garantiram que as reuniões entre os líderes da Frente Patriótica Unida são regulares, mas não expostas ao público. Logo, qualquer menção pública a uma data exata sem confirmação é irresponsável e levanta suspeitas sobre as intenções por trás da crónica. Uma terceira fonte trouxe ainda uma leitura mais crítica e abrangente da situação. A AFPU está a tirar o sono do regime, e por isso, especulações como essa serão lançadas ao público de forma desnecessária.
O objetivo é desacreditar essa organização, que é vista pela população como uma possível força capaz de desmontar o regime em 2027, nas próximas eleições. O regime e aqueles que o sustentam sabem o poder que a FPU representa e não hesitarão em criar artimanhas e intrigas, visando enfraquecer a confiança do povo nos seus líderes. Querem criar um ambiente de desconfiança para que, no futuro, possam justificar a fraude eleitoral que têm intenção de perpetuar, como sempre fizeram. Quando o MPLA vencer não por vontade popular, mas por interferência no processo, aparecerão juristas e comentadores na televisão a justificar essa vitória com base numa suposta falta de união e alinhamento dentro da Frente Patriótica Unida. Tudo será montado para legitimar o ilegítimo. Segundo, a violação do princípio do contraditório. A Constituição da República de Angola, no seu artigo 67º, Direito à Informação, estabelece que todos têm o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações. Isso inclui o dever de informar com verdade e responsabilidade. O artigo 72º, Direito ao bom nome, à honra, à reputação e à imagem, também garante que todos têm direito à proteção da sua reputação e imagem pública, um princípio que se estende igualmente a partidos e coligações políticas, como a Frente Patriótica Unida. Ainda mais relevante, a Lei de Imprensa, no seu artigo 3º, impõe o dever de ouvir todas as partes envolvidas antes da publicação de qualquer acusação, suspeita ou interpretação que possa afetar a reputação dos visados. O autor da crónica não o fez, violando, portanto, este princípio básico da ética jornalística. Terceiro, responsabilidade e ética jornalística. Jornalismo de opinião é uma ferramenta poderosa para o debate político, mas quando baseado em factos incorretos ou em suposições, transforma-se em desinformação. Um jornalista com a experiência de Jorge Eurico sabe que a credibilidade do seu texto depende da verdade factual. Ao não contactar nenhuma das figuras envolvidas, o autor incorre numa falha grave que compromete não só o conteúdo, como também o respeito pelo leitor. Neste caso, o texto assume um tom premonitório, quase fatalista, que não encontra sustentação factual e cuja única função parece ser fragilizar uma coligação política através da desconfiança pública. Quarto, conclusão. Este contraditório não pretende negar o direito à crítica ou à liberdade de imprensa, valores que devem ser sempre defendidos. O que está em causa é a manipulação de percepções com base em factos não verificados, sem contraditório, violando normas constitucionais e éticas essenciais. No momento em que a população deposita expectativas reais sobre a possibilidade de alternância do poder, textos como o de Jorge Eurico, desprovidos de rigor, prestam um serviço àqueles que não desejam mudanças. Angola precisa de crítica, sim, mas crítica com verdade. A Frente Patriótica Unida não é perfeita, mas não deve ser julgada com base em ficções. Reflexão final. A verdadeira força de uma democracia não reside apenas nas instituições formais, mas na vigilância ativa do seu povo. Quando surgem textos que tentam minar a confiança em movimentos de mudança sem provas claras, não estamos diante de jornalismo, mas de um exercício de manipulação. A oposição em Angola, com todas as suas fragilidades, representa uma esperança para muitos. E essa esperança não pode ser esmagada por narrativas construídas em gabinetes ou alimentadas pelo medo da alternância. Cabe ao povo não apenas votar, mas também pensar, questionar e proteger os caminhos que nos conduzem a uma Angola mais justa. Quem cala perante a distorção da verdade, compactua com a continuação da injustiça. O futuro é a responsabilidade de todos e começa com a coragem de distinguir a verdade da encenação.